Fala galera, tudo bem com vocês? A quarta temporada de Origem, que é uma das melhores séries de terror da atualidade, acabou de chegar e eu vim aqui para trazer aquele review do primeiro episódio e a gente vai fazer aquele sincerão, com novas teorias, pistas e detalhes que você pode ter deixado passar. Também a gente teve a confirmação de que a série vai terminar na quinta temporada, então bora lá rezar igual a Sofia para que a gente comece a ter algumas respostas no final dessa série. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E também eu quero pedir desculpa pela minha voz, estou um pouco rouco, mas bora lá pro nosso vídeo. Bem galera, e eu tô planejando analisar cada episódio da temporada e espero que você acompanhe aqui comigo. A gente começa exatamente de onde a gente parou na última temporada. O Homem de Amarelo acabou de arrancar a garganta do Dinho, enquanto a sua filha, a Julie, observa tudo em choque. Mas essa Julie é um pouco diferente, o cabelo dela é mais curto e mais escuro do que a Julie que está atualmente na cidade da lanchonete com o Ethan. Essa é o que eu gosto de chamar de Julie caminhante do tempo, ou caminhante da história, mas alguns podem dizer que ela é a Julie do futuro. Na temporada passada, o Ethan ele ensinou a gente sobre Storywalk, né, que é essa habilidade de um personagem revisitar capítulos da história, e eu gosto de pensar nisso como se fosse uma viagem no tempo, mas com algumas restrições. Bem, e de acordo com o Ethan, eventos vividos durante o Storywalk não podem ser mudados. Então a Julie, ela seria capaz de voltar, mas não seria capaz de salvar o pai dela. Também parece que o caminhante da história precisa estar próximo do local do evento que ele quer testemunhar. Por exemplo, a Julie, ela precisou estar perto das ruínas das masmorras quando ela fez aquele Storywalk, né? Quando ela visitou o Marte, que é aquele homem acorrentado. E se isso for verdade, significa que quando a gente encontrar a Julie, a caminhante da história, no começo da quarta temporada, o corpo real dela vai estar em algum lugar perto ali, só que no futuro. E isso vai levantar uma grande pergunta. Será que é possível morrer enquanto ela está fazendo essa caminhada no tempo? O corpo da Julie aqui é real ou é algum tipo de projeção? Repare que o Homem de Amarelo não tenta matar ela. Talvez ele saiba que não pode, e isso existe dois detalhes muito importantes que a gente aprendeu nessa interação. O primeiro é que os dois eles já se conhecem, já se encontraram várias vezes antes, e o segundo é ele perguntar de quando você veio em vez de onde você veio. Esses dois eles têm um histórico, viu? Ele sabe que ela tá fazendo essa caminhada aí na história, mas se for verdade o que o Ethan disse, ela seria incapaz de impedir do Homem Amarelo matar o pai dela. Isso porque uma vez a história já foi contada, ela não pode ser mudada. A Julie desaparece misteriosamente e é quase como se ela tivesse sumido no ar. Mais uma evidência de que ela é algum tipo de projeção que está sendo despertada no futuro. O Homem de Amarelo ele volta a sua atenção para Jean, que está lá na beira da morte, e ele lamenta que o Jean não vai poder ver o que acontece depois, porque essa seria a parte favorita dele. E esse é um sentimento que também é repetido pela nova personagem que é a Sofia, de quem a gente vai falar um pouco mais à frente. Isso pode ter dois significados: que as pessoas da cidade começam a se voltar uma contra as outras, o que pode culminar em um evento como o massacre que o jovem Victor presenciou quando ele era criança. Bem, cada novo pedaço de informação nesse episódio parece reforçar a teoria dos ciclos, de que a gente está vendo a mesma história se repetir várias e várias vezes, só que com novas pessoas assumindo os papéis específicos. Jade e Tabata descobriram na temporada passada que eles estão no papel de Christopher e Miranda, que são duas pessoas que tentaram impedir um grupo de adultos que sacrificaram seus filhos para alcançar a imortalidade. E essas crianças se tornaram os Ankui Kids, né, os garotos brancos. E esses pais, os monstros que perseguem a cidade durante a noite. E em algum lugar dos arredores da cidade, a gente vai encontrar um padre e o seu encontro com a árvore caída. A gente já sabe que essas árvores sinalizam a chegada de um novo morador na cidade, e eu quero dar uma olhada na placa do carro aqui, que parece formar o nome de Eloise, que é a irmã do Victor, que aparentemente morreu na mesma noite em que a mãe dela saiu para procurar as crianças. É uma teoria que é muito forte por aí, é que a Eloise ela ainda está viva. E o Victor disse que a Eloise era muito boa em esconde-esconde e que ele não conseguiu determinar se as partes do corpo que ele enterrou era realmente dela. Então, será que ela está viva mesmo, hein? Pode ser que ela esteja escondida em algum lugar perto da cidade
ou conseguiu chegar ao mundo real como a Tabitha conseguiu. Também a gente vai retornar exatamente de onde a gente parou com a Fátima e o Boyd lá na temporada passada. O Boyd testemunhou o sangue sanguentado que a Fátima deu luz e viu crescer e se transformar no Smiler, que é o monstro que ele matou com o sangue contaminado lá dado pelo Martin. O renascimento do Smiler atinge o núcleo de niilismo do Boyd, então nada mais importa, porque tudo que eles fazem para lutar contra essas coisas acabam com elas voltando à vida. E o Kenny acaba indo procurar o Boyd, encontrando ele lá nos sistemas dos túneis subterrâneos que se conecta ao porão onde a Fátima deu luz. E é importante que o Kenny veja que o Smiley está ali. Isso porque descarta a ideia de que o Boyd viu foi apenas um fruto da imaginação dele. Enquanto isso, ele volta à casa da colônia e a Christie chegou lá para cuidar do Eldin. O Eldin que foi brutalmente torturado pela Sarah para tentar descobrir o paradeiro da Fátima. E o Eldin sequestrou ela, acreditando que a mulher de kimono ia ajudar eles a levar eles de volta para o mundo real, né? Mas beleza, repara aí como a Sarah, ela não é presa e ela ainda tem permissão para ficar livre. Então parece que os métodos dela acabaram resultando em encontrar a Fátima e seria como se fosse que os fins justificam os meios. Beleza, mas isso é algo no qual a policial Dani Acosta, ela não se sente confortável. Então mais tarde ela vai chamar o Boyd de monstro e a gente vai ver que ela indo até a lanchonete para tentar limpar o sangue do uniforme policial dela, e a entidade provoca ela tocando a versão de Sandy in the Crows, né, do Frank Sinatra, e talvez a gente finalmente veja a Dani tirando aquele uniforme policial, enquanto a gente vai ver ela pegando algumas roupas da sala de fundo. Beleza, corta aqui pro Homem de Amarelo, que vai até algumas ruínas onde ele enterrou uma mala. E eu me pergunto se é onde ele costumava viver. Isso parece ser a mesma mala que a gente vê nos túneis da segunda temporada. E como a gente vai ver depois, ele enterrou a mala com as roupas da mulher que a gente vai conhecer mais à frente como Sofia. E no final do episódio, a gente vê que o Homem de Amarelo tem a habilidade de mudar de forma. Porém, como exatamente essa habilidade funciona, a gente ainda não sabe. Então fica a pergunta, será que ele pode fazer isso a qualquer momento, com qualquer pessoa? Será que ele precisa das roupas da pessoa, ou precisa tocar nela? Então, assim, como funciona a gente ainda não sabe. O fato é que ele pode assumir a forma de outra pessoa, é uma péssima notícia para os moradores da cidade, porque ele pode causar muito dano. Beleza, a falta de esperança do Boyd fica totalmente evidente quando ele começa a contar o estoque de munição na cidade para não lutar contra os monstros, mas no caso ter bala suficiente. E um detalhe que a gente pode reparar é na chave do barco de pesca do Boyd, que seria um presente que a esposa dele, a Abby, comprou para ele na casa nova deles. E isso seria um símbolo da vida que ele nunca teve, e isso tem sido usado pela entidade para provocar ele. Como da vez que ele alucinou com eles lá no fundo do poço, né, dizendo que estava escurecendo, que ele tinha que sair com o barco, e a entidade até tentou enganar o Boyd mostrando uma foto da casa de aposentadoria dele, mas o Boyd sabia que aquilo ali não era real, porque o barco não estava lá. Então o Boyd ele faz um comentário casual sobre como esses monstros eles despedaçam tudo, esquecendo que os pais do Kenny morreram exatamente assim. E o Kenny também menciona que existem 47 pessoas na cidade, observando que ele contou depois da morte da Tilly. Agora a gente sabe que o Homem de Amarelo pode mudar de forma, e eu me pergunto se a Tilly ela não poderia ser esse Homem de Amarelo. Isso porque, desde a chegada da Tilly na segunda temporada, ela trouxe morfina que fez o Mariel ter uma recaída, sabia que a Fátima estava grávida antes de todo mundo, ela era bem religiosa, assim como a Sofia é, e também ela estava presente quando os corvos se chocaram contra a casa da colônia. Aqueles corvos que se juntam sobre as árvores caídas quando os novos visitantes chegam. O Eldin se pergunta se ele seria uma pessoa ruim e a Christie dá uma resposta muito boa para ele. Ela fala assim: eu acho que esse lugar faz coisas muito ruins com as pessoas boas. E a Sarah, ela é um ótimo exemplo de alguém que fez coisas ruins acreditando que eram boas. O olho de Eldin parece já ter desaparecido completamente e a gente acredita na teoria dos ciclos, né? Parece que Eldin ele tá assumindo o papel de outros personagens de um olho só, como o soldado da Guerra Civil e o peregrino com a caveira. Beleza, a Tabitha ela chega de volta à cidade depois de ver
os garotos Ankui, e também teve a revelação da conexão dela com a Miranda. Ela se encontra com a Julie e o Ita, que acabaram de ter essa conversa sobre Story Walking, né? E lembre-se, essa é uma Julie diferente daquela que a gente viu no começo. Então, de repente, o carro do pastor vem em alta velocidade pela estrada e bate na delegacia. Como a gente vai descobrir depois, isso tudo foi obra da Sofia, que depois vai me te dizer não ser filha do pastor, sobre convulsão, que ele teve enquanto dirigia. Também a gente vai ver um pouco da Marielle e do Randall, e a última vez que a gente tinha visto ele, a Marielle tinha impedido o Randall de desfibrilar a própria cabeça. Isso porque o Randall, ele tinha sido levado ao limite pelo som das cigarras, né? Resultado de ele ter ficado preso naquela caixa de música. E essa cicatriz que ele ganhou, né, dos monstros, tá bem grotesca. Lembre-se também que os monstros deixaram ele viver naquela noite, sugerindo que ele já foi marcado pela entidade. Ou seja, pode ser que talvez a natureza instável dele faça com que ele seja mais útil vivo do que morto para os monstros. O Jade quer falar com as pessoas sobre o que ele e a Tabitha viram, e a Tabitha, no entanto, está relutante. Ela sabe que qualquer entidade que esteja manipulando a cidade pode também estar manipulando eles. As crianças e a conexão deles com o Christopher e a Miranda podem ser apenas mais uma forma de fazer eles cometerem coisas ruins. A Fátima está bem irritada com a Christie, afinal foi a Christie que disse que o ultrassom não estava mostrando nada. Então Boyd ele entra com a maravilhosa notícia de que ela deu à luz ao Smiley. E eu também achei bem estranho isso. A Fátima continua contando aos outros sobre a visão que teve dos pais fazendo um acordo pela vida eterna. A grande pergunta é, com quem eles fizeram esse acordo? As três teorias que eu tenho são o Homem de Amarelo, o Menino de Branco ou alguma entidade que esteja acima dele na hierarquia. A Marielle, ela não sabe em que estado o pastor vai acordar e o Kenny decide ficar com a Sofia durante a noite. Ela precisa fingir que não sabe de nada enquanto o Kenny explica sobre os talismãs, como a cidade funciona. E é meio irônico que o Homem de Amarelo tenha assumido esse papel de uma pessoa que é profundamente religiosa, chegando até a rezar com o Kenny. A Julie tá chateada porque a mãe não tá se abrindo com o que aconteceu com ela hoje. Isso porque a própria Tabitha, ela tá desconfiada dessas novas informações, considerando como as outras pessoas da cidade já foram enganadas pela entidade no passado. E ao mesmo tempo, o Jim não chega à cidade antes do anoitecer, então eles já sabem que alguma coisa aconteceu. A dona diz ao Boyd que as pessoas querem saber o que ele viu nos túneis, mas ele muda de assunto falando sobre o acidente do carro. Eu acredito que o Boyd não quer contar isso porque seria um golpe bem devastador para as pessoas que já estão no limite. O próprio Boyd, ele desaba na frente do filho dele, se sentindo totalmente impotente. E você sabe que a situação já está ruim quando o Boyd ele acaba desistindo, né? Enquanto isso, na casa do Matthews, a família passa por um evento sobrenatural com livros voando, os armários da cozinha se abrindo, fechando, e a gente vai ter um rato vislumbre de um livro chamado How the Light Gets In. Bem, e isso é um objeto fictício criado para a série, e eu me pergunto se tem alguma ligação com a entidade que está tentando se comunicar com eles. Eu tenho a suspeita de que o que quer que esteja tentando fazer isso não seja algo maligno, já que a gente nunca viu esse tipo de coisa acontecer com a família do Matthews. E o meu palpite é que seja o espírito do Jim ou alguma versão da Julie que eles não conseguem ver. Beleza, gente, e essas são só teorias, mas eu quero muito saber o que é que você acha. A grande revelação do episódio é que a Sofia é ninguém mais, ninguém menos do que o Homem de Amarelo, como eu já tinha falado antes. Não tem relação nenhuma com o pastor, e a gente vai ver ela colocar a mão nele, acordando ele do coma. Esse aqui é mais um poder que o Homem Amarelo possui. Ele pode induzir essas convulsões ao tocar nas vítimas, assim também como ele também pode tirar deles. E também é possível que toda essa conversa aconteça na mente do pastor e que ao tocar nele ela consiga se comunicar de forma telepática. Mas eu acho que isso bem menos provável. Então, para o Homem de Amarelo, o pastor seria apenas uma peça na história servindo para um propósito, trazer ela para a cidade e estabelecer a sua presença como uma das pessoas do local. Então,
com o seu papel se cumprindo, agora é a hora dele morrer. Mas aí, o que acontece depois? Para descobrir, agora só no próximo episódio. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse resumo aqui, completão das teorias. E não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal para mais conteúdos como esse. Tô ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.